Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Estamos refletindo a respeito da mente de Cristo. E uma das características da mente de Cristo, que deve ser o padrão para a nossa mente, é a mente de servo. E nós vamos falar hoje sobre as duas razões de por que nós devemos ser servos, nós devemos servir. A Bíblia nos oferece, na verdade, duas razões por que devemos ser servos. Em primeiro lugar, porque isso é um mandamento de Deus para nós. Filipenses capítulo 2, versículo 7 nos diz para pensarmos como Jesus, que tomou a forma de servo. Devemos então pensar como servos, para termos então um coração de servo. Muitas parábolas de Jesus descrevem os relatos ou as relações do reino de Deus com os seus servos, com o rei e com o seu senhor. Na verdade, uma das maiores lições que Jesus quis ensinar os seus discípulos era serem servos. Por isso que a maioria dos diálogos e das parábolas tem a ver exatamente com esse princípio muito importante que Deus queria gerar, Jesus queria gerar. Ele estava treinando os seus discípulos para eles entenderem qual era o principal princípio do reino de Deus, que era ser servo. Ele mesmo diz: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então, um ensino das parábolas é que aos servos se lhes pedirá que prestem conta do seu serviço. Para nós entendermos que Jesus deixou claro que todo o serviço prestado a Deus um dia será tomado conta. De igual modo, Jesus Cristo chamará os seus servos e faremos o mesmo. Ele espera que sejamos seus servos. Quando ele conta a parábola do Senhor que veio então saber como estava o trabalho dos seus servos, assim também Jesus Cristo chamará os seus servos para fazer o mesmo. Ele espera que sejamos realmente ou que estejamos nesta posição nesta terra. A pergunta, como fizemos ontem, mas hoje nós temos uma nova pergunta para a nossa reflexão. Como Jesus, então, se você disse sim, que se Deus fizesse a sua lista de servos, seu nome estaria lá, agora a pergunta é: como Jesus Cristo avaliaria hoje, então, a sua atitude de servo? És um servo fiel e um bom administrador? Algumas palavras de Jesus sempre falam servo bom e fiel. E é assim que Jesus espera encontrar os seus servos, sendo fiéis e bons administradores, ou seja, mordomos daquilo que ele tem colocado em nossas mãos. Ou será que temos sido débeis e preguiçosos no seu serviço e maus administradores? Em qual dessas avaliações você se encontra hoje? A segunda razão que nós temos porque devemos ser servo é porque Jesus ele é o nosso exemplo. Então, primeira razão é porque é um mandamento. E segundo, porque Jesus é o nosso exemplo, ele é o ponto principal. Quando nós estudamos o hino de Filipenses, capítulo 2, ali nos diz que devemos ser semelhantes a Jesus. Jesus lavou os pés dos seus discípulos antes da última ceia. E depois lhes disse: ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. João 13, versículos 14 e 15. Jesus aqui não estava interessado em lavar os pés dos seus discípulos, mas em que eles assumissem a função de servos, que entendessem a função de um servo, que é servir.
Deus, ele não necessita do nosso serviço, ele não necessita de nada, nem do nosso talento, nem da nossa inteligência, nem do nosso dinheiro e nem do nosso serviço. Se Deus precisar de algo, ele pode consegui-lo. Deus exige o serviço não por necessidade de sua parte, mas por causa da nossa própria necessidade. Vamos encerrar a nossa reflexão de hoje, começando então a aprender um versículo que precisamos fixar em nossa memória, que está lá em Mateus 10, 25. Nós devemos concordar com Deus em que basta-lhe ser como o seu Senhor, ou seja, basta-nos a nós, como servos do Senhor Altíssimo, sermos como Jesus. Oremos então pedindo ao Senhor que opere de uma maneira especial nesta semana para cultivar em nós essa atitude de servo. Nós devemos então entender, primeiro, ser servo é um mandamento. Segundo, Jesus é o nosso exemplo e é a Ele que nós devemos servir. Nós podemos orar assim: Senhor Jesus, viestes como servo de Deus, a fim de morrer na cruz em meu favor. Fostes na Páscoa, quando te entregastes na cruz como o Cordeiro de Deus. Me faz compreender esse tipo de amor e esse tipo de serviço. Ensina-me a amar de tal maneira que esteja disposto, que eu esteja disposta, que eu esteja disposto a entregar-me ao serviço, a ti e também aos outros. Esta é a oração que nós colocamos diante de ti, Pai, em nome de Jesus. Amanhã nós vamos refletir sobre como realmente nós podemos servir a Deus e como nós podemos servir aos outros, já que este é um mandamento divino para nós. E também o segundo motivo é que basta-nos ser como o nosso Senhor Jesus, servos. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã.